Olá, meus amigos! Mais uma vez aqui, trazendo mais uma aulinha expositiva básica, tá certo? Aqui o basicão para a gente entender, para a gente interagir, para abrir, para você que está entrando no mundo da fisioterapia agora, para que você possa abrir sua mente aí, você que está prestes a cursar, ou você que está só fazendo um resumão aí para lembrar de algumas coisas sobre a aplicativa, né, de fisioterapia ortopédica. Então hoje a gente vai falar sobre as fases da lesão. Resumão aí bem legal, galera. Eu espero que vocês gostem. Lá para metade, da metade para o final, eu vou fazer tipo o seguinte: fazer cada tipo de fase relacionado com o seu objetivo e a conduta diante da fisioterapia, ok? Nos olhares da fisioterapia, melhor dizendo. Então, é impossível a gente falar sobre fases da lesão e não falar sobre as fases da inflamação, né? Dá pelo menos uma pincelada ali. Mas a gente tem que, antes de falar sobre também as fases da inflamação, a gente tem que saber o que é inflamação, né? Que é uma coisa que traz alguns desconfortos, mas ela é boa para o corpo, sim. A inflamação é boa para o corpo. Por quê? Porque a inflamação é uma resposta protetora que envolve células do hospedeiro, vasos sanguíneos, proteínas e outros mediadores, que são os mediadores inflamatórios, né? Que não vai dar para a gente falar aqui sobre cada um, senão a gente vai passar muito tempo, né? Isso é uma aula à parte. E destinada a eliminar a causa inicial da lesão celular, bem como as células e tecidos necróticos que resultam da lesão original, e iniciar o processo de reparo. Ou seja, para existir processo de reparo, primeiro deve haver essa limpeza que o processo inflamatório promove, tá certo? E aí sim a gente fala, vai começar aqui sobre as fases da inflamação. E isso aqui é bem característico da inflamação aguda, ou seja, a partir do momento em que você sofre uma lesão, certo? Uma lesão assim digna de uma inflamação, vamos dizer assim, visível, perceptível visualmente. Então você vai ter 5 sinaizinhos básicos que vão indicar que aquela área está inflamada. Elas são o calor, ou seja, a pele, ali o local ele vai ficar um pouco mais quente do que o resto do corpo. Rubor, que tem a ver com a cor rubra ou vermelho, que passando isso para a nossa pele, para o local onde vai ocorrer a lesão, a gente vai ver aquela vermelhidão em primeiro momento, e depois o inchaço aparece bem seguido assim após a lesão. Inchaço, claro, a gente também chama de edema, né? É o termo técnico para inchaço. A dor, óbvio, impossível inflamação, uma inflamação assim perceptível sem dor, tá certo? E quase sempre perda ou diminuição da função, tá ok? Então as fases, as benditas fases da lesão, também como a inflamação, elas resultam em 3 fases aqui, chamadas de fase aguda, subaguda e crônica, tá certo? Mas cuidado que a gente não pode estar aqui confundindo fases da lesão com fases da inflamação, tá certo? Elas podem estar presentes concomitantemente, tá bom? Mas a gente tem que separar os termos de fases da lesão e fases da inflamação, para que a gente não pense que isso é uma coisa só, tá certo? Inflamação é uma coisa, a lesão é outra. Ambas podem estar junto no mesmo acometimento, tá certo? É importante saber, galera, o tratamento, assim, é importante saber que você, em que fase da lesão
o indivíduo está, tá certo? Aquela lesão está em que fase? Está numa fase aguda, subaguda ou crônica? Por que é importante saber? Porque o tratamento ele vai ser direcionado de acordo com uma dessas fases, tá certo? Porque caso contrário, se a gente não tiver atenção a isso, o tratamento vai ser ineficaz ou a gente pode acabar agravando a lesão, tá certo? E isso a gente vai entender mais para frente o porquê. Para cada fase da lesão existem parâmetros para serem seguidos, tá certo? Então acho melhor explicar logo aqui, tá certo? Imagina que a gente tem uma lesão aguda, ou seja, o paciente sofreu a lesão ontem, tá certo? Aí hoje ele chega lá no seu consultório ou de um fisioterapeuta qualquer, o fisioterapeuta não tá nem aí, se esqueceu de avaliar vamos dizer assim, a fase da lesão, e ele coloca parâmetros completamente já para um paciente quase recuperado, tá certo? Em fases bem mais posteriores da reabilitação. E o que isso acontece vai agravar a lesão que está aguda, ela vai acabar ficando pior. Então, fazendo aqui uma comparação com um artista pintor, tá certo? Tá aí a bonequinha pintora, né? Imagina que ela tá pintando aí essa tela. Então ela quer pintar essa tela, mas não entende sobre o material sobre qual aquela tela é feita, tá certo? Ela não entende sobre os tipos de pincéis, não entende sobre os diferentes tipos de tinta. Então qual a probabilidade que a arte que essa menina está fazendo, que a bonequinha está fazendo aí, fique a contento, fique uma obra-prima? Muito difícil, porque ela não tem um olhar técnico do que ela está fazendo, tá certo? Ela vai pintar ali de todo jeito e vai sair uma coisa que não vai ser contentador. Da mesma forma é o tratamento. A gente tem que saber o que a gente está pegando ali, em que fase da lesão a gente está querendo tratar, para poder tratar com tempo, tá ok? Sem prejudicar o paciente. Então, a gente vai falar sobre a fase aguda da lesão. A fase aguda, ela traz consigo a inflamação aguda, como eu já falei, e é de início rápido, de curta duração. A inflamação aguda é de início rápido e de curta duração, com duração de poucos minutos a poucos dias, e caracteriza-se pela exudação de líquido e proteínas plasmáticas e acúmulo de leucócitos, predominantemente os neutrófilos, tá certo? Essa citação eu tirei do livro do Robbins, nova edição, Patologia Básica. Se você quiser dar uma olhada ali para aprimorar seus conhecimentos sobre inflamação, tá ok? A fase crônica da lesão, ela pode trazer consigo a inflamação no seu estágio mais crônico, que já está quase passando ali para a fase de reparo, tá certo? Então a inflamação crônica pode ser mais insidiosa, ou seja, ela pode estar um pouquinho ali escondida, mas se você não tiver cuidado, olha, presta bem atenção, se você não tiver cuidado, se você se exceder no tratamento, pegar pesado demais ou fazer algo que não deveria fazer, essa inflamação vai agudizar, se é assim que eu posso dizer, né? Agudizar, ou seja, ela volta a ficar aguda. Ela estava quase melhorando, aí você mexeu, ela voltou, que nem um vulcão. O vulcão lá tá inativo, então acontece alguma coisa, a placa tectônica lá debaixo do solo causa terremotos, enfim, vulcões, aí você sabe, né? Falei besteira aqui, mas você entendeu. É de uma duração mais longa, pode durar dias ou anos, né? Dias ou a anos, melhor dizendo. E caracterizada pelo influxo de linfócitos macrófagos com proliferação vascular
associada e fibrose. Essa fibrose é característica do início da fase de cicatrização, tá certo, galera? E porque proliferação vascular naquele local. Então criam-se pequenos vasos, para quê? Para que aquele local seja mais irrigado, tá certo? Possa, vamos dizer assim, levar e trazer materiais que vão ser usados nesse processo de cicatrização, levar embora daquela área atingida os resíduos inflamatórios, tá certo? Citação também tirada do Robbins. A fase aguda da lesão, tá certo? Agora a gente vai separar aqui, a gente vai falar um pouco mais de lesão, tá certo? E a gente aprofunda mais um pouco a coisa. Aí a gente, como eu falei lá, né? A gente pode ter o início ali da inflamação aguda. E quais são os sinais assim mais insidiosos, ou seja, os sinais que estão ocorrendo ali escondido, que você não pode ver a olho nu na inflamação aguda. Está ocorrendo uma vasorregulação e a coagulação sanguínea. A migração de células de defesa, como os monócitos, macrófagos, neutrófilos, como a gente já falou. E fatores químicos, assim como o fator de crescimento. Aí a gente tem manifestações externas acontecendo no momento da fase aguda da lesão, onde a inflamação aguda está presente, tá certo? Então, como eu já falei lá no início, acho que você pode lembrar agora. Se eu acabei de sofrer uma lesão, o que é que a gente vai ter? Calor, rubor, que é o vermelhidão, o edema, que é o inchaço, a dor, mesmo sem um movimento, ou seja, eu acabei de sofrer a lesão, cara. Então, mesmo se eu não fizer movimento, aquele segmento corporal vai estar doendo. Às vezes pode estar doendo muito e pode ser possível até que haja a perda da função, ou seja, eu evito fazer qualquer tipo de movimento, eu até não consigo fazer, tá certo? Referente à dor ou até mesmo pelo próprio acometimento, pode ter sido muito sério, como por exemplo uma fratura. Aí a gente tem uma fase intermediária entre a fase aguda da lesão e a fase crônica, que ela na verdade é chamada de fase subaguda, tá certo? Alguns sintomas eles vão estar melhorando, tá certo? Mas melhorando ainda num estágio bem lento, tá certo? Alguns sintomas ainda vão estar presentes, inclusive alguma daquelas manifestações externas, alguma coisa que dá para ver visivelmente ainda vai estar lá, tá certo? O calor e o edema eles podem até estar, só que eles vão estar um pouquinho diminuídos. A dor ela ocorre mais no quesito do movimento, tá certo? De pequenos movimentos, dependendo da extensão da lesão, né? De pequenos movimentos. Pode ser que no movimento pequeno eu ainda não sinta, mas com um movimento de grande amplitude de movimento eu possa vir a sentir, né? Uma dor, uma fisgada, uma dor em queimação, enfim. A fase intermediária da inflamação a gente pode encontrar o que? Ocorrendo ali internamente no corpo, onde os nossos olhos não conseguem enxergar. A gente pode ter o crescimento capilar, né? Como já falei, existe um crescimento de vasos sanguíneos naquele local, a formação de tecido granulado, a proliferação de fibroblastos, né? Preparando-se para a fase crônica, para aí a gente ter a fase de cicatrização, a síntese de colágeno, aumento da atividade dos macrófagos, né, para digerir ali aqueles substratos que porventura vão sendo criados, restos celulares, enfim. E a contração da ferida. Daí, na fase crônica,
Quando a fase crônica da inflamação também, se ela estiver presente ali, justo na fase crônica ali da lesão, que provavelmente estará, a gente vai encontrar a gente pode ser que essa inflamação esteja ali ainda, porque ela é uma inflamação persistente. Está ocorrendo ali também a fase de reparo por cicatrização, formando assim o tecido cicatricial. E aí pode ser que haja uma fibrose proeminente, tá certo? Manifestações externas que a gente pode ver, né, a olho nu, fora assim do microscópio ali. A gente pode ter uma diminuição da dor ao movimento. Olha aí que beleza! O paciente pode chegar a fazer alguns movimentos com maior amplitude mais facilmente, sem dor ou com pouca dor, tá certo? A palpação sem dor, e pode ser que ainda haja algum edema residual. Tá ok, galera? Então, agora a gente vai falar sobre cada fase da lesão. Olha lá, cada fase associada aos objetivos e condutas que a gente pode estar fazendo na clínica. Claro que a gente vai ter que ter atenção a qual tipo de dano e onde é esse dano, óbvio. E nem tudo que eu vou falar aqui a gente vai poder usar, porque existem contraindicações até referente à eletroterapia, enfim, né? Mas aqui é um geralzão, eu não sei onde é a lesão, então a gente vai subentender que equipamentos, que condutas a gente pode usar. Aí, para reduzir a dor, se a gente está na fase aguda aqui da lesão, a gente vai ter que, se existe dor, a gente tem que reduzir a dor. Tem processo inflamatório na fase aguda da lesão? Tem. Então a gente vai ter que reduzir esse processo inflamatório. Tem edema na fase aguda? Tem sim. A gente reduz o edema também. A gente vai fazer algumas coisas na tentativa de reduzir esse edema. E a gente também tem que proteger o local da lesão, para que não haja uma nova recidiva ali, não fique... para que a lesão não fique entrando na fase aguda toda hora, tá certo? Então, para proteger aí, a gente tem o uso de órteses, para parar um pouco a inflamação. Reduzir o processo inflamatório, reduzir o edema, reduzir a dor. Olha aí, a gente mata três coelhos na caixa dada só com a crioterapia. Olha como a crioterapia é legal, galera. Aí a gente tem a compressão intermitente, tá certo? Na tentativa de reduzir o edema ali, expulsar um pouco aqueles resíduos inflamatórios, enfim, proteger também, porque não, a lesão. Aí a gente tem a elevação também, nesse quesito aí, que é a gente você pode encontrar a compressão, a crioterapia e a elevação juntas dentro de um protocolo chamado protocolo Price. Se você quiser, você pode pesquisar aí, protocolo Price, Price, tá certo? É que o meu inglês é meio embromation aqui, mas vamos lá. A elevação ela serve também para reduzir o processo inflamatório lá, por quê? Porque você eleva e meio que vamos dizer, a gravidade ela faz tipo uma drenagem, né? Uma drenagem gravitacional aí no membro afetado, levando assim, facilitando a circulação, né? Já que tem edema também, então já ajuda, né, em segundo plano ali a reduzir o edema, porque leva embora os resquícios inflamatórios, aquele excesso de produtos da inflamação. A laser terapia também aí entra na eletroterapia, foto, né? Show de bola. O TENS, né, na tentativa de reduzir a dor, e a bandagem também ajuda na redução do edema, no processo inflamatório. Então tudo tá
tudo ajuda em todos os aspectos, né? Todas essas condutas aqui no lado direito ajudam em todos os aspectos, só que cada um, assim, atinge um ponto mais específico. Alguns são mais para reduzir a dor, mas eu acho que acredito que a crioterapia ela seja bem mais geral, né? Ela é bem mais generalista. Aí a gente tem a fase subaguda da lesão. Então, na fase subaguda, como eu falei, a gente tem ainda o processo inflamatório ativado, porém ela já está num processo ali de quase resolução, tá bom? Porém, alguns sinais inflamatórios externos ainda estão visíveis, ainda estão em processo de desaparecimento. Mas aí vamos dar uma lida aqui. A partir do momento em que a dor ao movimento, a dor à palpação e o edema diminuem, podemos evoluir com certeza nossos objetivos e condutas, óbvio. Devemos fazer isso. Aqui podemos incluir exercícios leves, sem carga, tá certo? Ou sem tanta carga, priorizando a manutenção ou a melhora da amplitude de movimento, além de técnicas de terapia manual, com a mobilização. Eu coloquei aqui banda, galera, é branda, tá certo? Branda, no sentido de pouco, tá certo? Então, com a mobilização branda das articulações envolvidas, além dos alongamentos, tá certo? A gente já pode ir trabalhando aqui, pegando um pouquinho mais pesado, meio que leve ali com o paciente, tá certo? Agora, na fase crônica, quando não há mais sinais inflamatórios ou meio que há um sinal, mas que ainda existe a inflamação, mas sendo que não, vamos dizer assim, bem insidiosa, tá certo? Bem escondidinho ali, quase já resolvida. Mas que já na fase cicatricional da lesão, podemos iniciar uma fase mais intensa dos exercícios e demais técnicas, incluindo a inclusão da carga, o aumento de séries e repetições para objetivar o aumento da força, o aumento da resistência, o aumento da ADM e a propriocepção, que até agora a gente não tinha entrado. Agora a gente entra na propriocepção na fase crônica. Por quê? Porque a propriocepção envolve alguns exercícios que sejam aparentemente simples, mas para o paciente ele pode ser difícil e pode ser muito forçado. O que pode acabar, se você for se exceder e querer partir para a propriocepção muito cedo, o que vai acontecer? Vai acabar agudizando o processo todinho, tá bom? Você vai ter que começar tudo de novo, o paciente fica chateado, vai voltar a dor, vai voltar edema, vermelhidão, enfim. O que é que a gente pode fazer aqui de condutas, né? Objetivando o aumento da força, resistência, ADM e propriocepção. Exercícios de fortalecimento muscular, claro. Séries de alongamentos mais intensos, tá bom? Então esquece daquele alongamento, um alongamento é uma série de 30 segundos, 1 minuto. Não. 3 séries, tá bom? Vai iniciando aí, porque os alongamentos, gente, são muito importantes, tá certo? No início, meio e fim do tratamento. Então, é série de alongamentos. 3 séries, tá bom? 4 séries, se você achar necessário. É assim que eu gosto de trabalhar, tá certo? Então, fica essa dica. A termoterapia com calor, aqui a gente já não usa mais o gelo já não precisa tanto. É melhor a gente trabalhar com o calor, hipertermoterapia, tá certo? Terapia, que é a termoterapia pelo calor. O ultrassom, o laser vai entrar, pode continuar com laser,
Pode continuar, pode começar aqui com ultrassom. Ultrassom, na verdade, você pode usar ele também na fase aguda. Eu não sei se eu tinha colocado ali, mas eu acredito que não. Mas você pode usar sim, só que vai diferenciar os parâmetros. Não vai ser os mesmos parâmetros, assim mesmo com o laser, tá certo? Assim mesmo contém, se houver alguma dor pós-exercício, certo? Você vai ter que mudar esses parâmetros. Eletroterapia não é brinquedo não, a gente tem que estar sempre atento aos parâmetros. Bandagem funcional, como sempre, a bandagem é um recurso incrível. E, claro, os exercícios de propriocepção, tá certo? Aqui, galera, foram as minhas referências bibliográficas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha e dar uma pausa e procure esses artigos na internet. Porém, o livro Patologia Básica de Robbins, ali, ó, em cima, é o capítulo 2. Se você tiver ele aí em casa, se você tiver como, sei lá, não sei se existe para baixar aí na internet, mas onde você conseguir, no seu campus universitário, para você, se você quiser entender mais sobre o processo de inflamação, já que eu dei só uma pincelada básica aqui, fica aí a dica, capítulo 2 da 9ª edição, né? Não sei nas edições mais antigas, e também não sei se existe uma edição mais uma edição que precedeu essa aí, tá certo? Então, galera, se você gostou, se inscreva, por favor. E se você se inscrever aí, ó, assim que você clicar, vai aparecer um ícone com esse sininho. E se você clicar nesse sininho, você acaba recebendo as nossas atualizações no mesmo instante em que eu colocar um novo vídeo aqui, tá bom? Valeu, galera! Tchau!